E os alimentos hoje, depois de uma lei que foi aprovada, que é uma lei de 2003, hoje todos os alimentos que são processados é obrigado a conter se tem ou não tem glúten. Até por conta disso? Sim, por causa dessa alergia. Qual que é a diferença entre intolerância e alergia alimentar? Essa é uma pergunta extremamente interessante e importante, porque as pessoas confundem. Como o doutor Daniel explicou, a alergia é um processo imunológico, geralmente hereditário. Não se confundem alergia com intolerância. Intolerância é um outro processo. Geralmente o organismo tem uma deficiência de enzima, ou o organismo tem uma deficiência metabólica, ou uma toxina. Então, por exemplo, alergia ao leite. Realmente, a criança, como ele deu um exemplo, que no geral são as crianças que têm alergia ao leite, não pode ter contato com, geral, é a proteína do leite, não pode ter contato que ela vai desencadear um processo alérgico violento. A intolerância ao leite, geralmente, o que é? Geralmente não, é uma deficiência de uma enzima chamada lactase. E nesse último congresso foi muito interessante que eles colocaram o seguinte: a pessoa que tem uma intolerância ao leite, não significa que ela não possa tomar leite. Olha só, quer dizer que o organismo, às vezes, tolera uma determinada quantidade, porque ele tem uma deficiência, mas às vezes não é total, da enzima lactase. Então, vamos supor, seu filho tem intolerância ao leite. Então, às vezes, ele tolera um copo de leite por dia, ponto. E não desencadeia mais nada. Isso é medido de acordo. Então, muitas vezes as pessoas confundem intolerância com alergia ao leite. É intolerância, então ele tolera até certo ponto. Certo ponto, exatamente. Parece que eu li alguma coisa sobre leite testado. O que é isso? Você sabe? Não, assim, o que acontece é o seguinte, na verdade, fácil, se for isso que você está se referindo, a pessoa toma 50 gramas de leite para ver se ela tem ou não uma alergia ao leite. Ah, entendi. E o leite de cabra? Bom, aí é que tá. Muitas pessoas falam assim, eu tenho alergia ao leite. Se ela tem alergia ao leite de vaca, que é a caseína, essa é presente também no de cabra. Também não pode. Vai ser a mesma coisa. Não pode. A de ovelha também é a mesma coisa? Também a mesma coisa. Qual que é o leite que ela poderia tomar? Aí é que tá, a gente tem que ter avaliação o trabalho é feito junto com um bom médico. Aquilo você colocou, um bom alergista, ele vai nos ajudar a avaliar isso melhor. Porque você pode desenvolver, a criança pode desenvolver uma alergia que a gente fala cruzada. Então, se você retira ela do leite de vaca e falar, vamos dar o leite de soja, ela pode cruzar essa alergia e ela não conseguir também. Ela também ter um bom resultado, ao contrário, desencadeia um processo pior ainda. E teria algum substituto desse leite? Sim, nós hoje, infelizmente, o que existe no mercado são alimentos muito caros. São hidrolisados de só proteína. Um parêntese, uma amiga minha, ela teve esse tipo de problema com as filhas. Uma lata de um leite que a criança podia tomar custava R$300. Isso, 350. Uma lata, gente, uma lata. 2 dias o menino consumia a lata. Isso. Caríssimo. Infelizmente, é um produto que geralmente é difícil acesso. Nós temos os hidrolisados de proteína e os aminoácidos livres. Esse produto que você está se referindo, ele é um aminoácido livre. Então, a criança geralmente não dá nenhum problema a quem tem alergia ao leite. Você sabe se o governo distribui esse tipo de leite para crianças que não podem pagar? Não, geralmente ele entra num programa. Ele tem que entrar num programa, ele tem que ter todo um parecer médico e ele entra como recurso para conseguir que esse leite, ele ganhe esse leite. Nossa, até lá, hein? É uma burocracia. Já ficou magrinho, tadinho. E uma pessoa, por exemplo, uma pessoa idosa, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, o organismo dela não se dá, talvez seja intolerância, mas como ela é muito alérgica, então a gente tem a dúvida aí se ela tem alergia ou intolerância ao leite. Mas ela é uma mulher madura e ela precisa de cálcio.
qual que seria o substituto? Nesse caso, não vale pelo alimento, já que ela não tolera o leite, o cálcio não adianta buscar só pelos vegetais, porque não vai alcançar o aporte. Então, tem que suplementar. Um grande problema que a gente tem nas alergias alimentares ou nas intolerâncias é justamente você ter que fazer uma boa anamnese e muitas vezes esses pacientes precisam de uma suplementação. Não basta só mudar o alimento, quer dizer, não adianta eu passar, por exemplo, para um hidrolisado, se esse não me oferece as deficiências que ele vai ter, não só de cálcio, de vitamina A, vitamina D, que é encontrado no leite. Então, realmente, eu preciso suprir de outra forma. Então, eu tenho que estar atenta à suplementação desse indivíduo. Aí tem que fazer um acompanhamento com o nutricionista mesmo, porque senão a pessoa fica perdida, a gente não sabe. Acaba misturando e fazendo alimentos que podem cruzar, como a gente falou, e acaba desencadeando o processo alérgico maior. Agora, olha que interessante, 70% da população sul-americana tem intolerância à lactose. É um privilégio nosso. Tem alguma razão para isso? Não, não tem. Isso teria se ligados mais aos negros, aos asiáticos, talvez pela descendência grande que nós temos de negros no nosso país. Então, negros, asiáticos e sul-americanos, 70% desenvolvem intolerância à lactose. Então, daqui a pouco a gente volta, nós vamos falar sobre ovo. O que a gente pode fazer, de repente? Tem gente que pode comer a clara, mas não pode comer a gema. Eu não sei. Isso eu vou perguntar daqui a pouco para a Mônica e a gente vai saber disso. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero te falar só o seguinte. É importante fazer o check-up. Eu bato nessa tecla aqui todos os dias, porque nós somos pessoas que trabalhamos na prevenção. Quanto mais a gente fala da prevenção, mais a gente cumpre o nosso papel, que é fazer com que você tenha saúde por toda a vida e que você tenha disposição e envelheça sem ter que ter alguém te dando sopinha na boca. Então, vá lá fazer suas taxas, seu exame de sangue para ver suas taxas, para ver como é que está o seu metabolismo. E onde é que você vai? No núcleo? É lá no núcleo que você tem que ir. Por quê? Porque a família do Dr. Cid Oliveira Reis inteira está lá dentro. São especialistas da endocrinologia e da patologia clínica. Então, são pessoas muito competentes que desenvolveram ali um laboratório, que são mais de 14 espalhados pela cidade. Ali no doutor Daniel mesmo, na Imune, tem uma unidade do núcleo. Então, você vai lá, meça suas taxas, você chega, é rápido, o atendimento é rápido, o cadastro é rápido, a entrega do exame é rápido e tudo na mão de pessoas muito competentes, tudo automatizado. É a família Núcleo arrebentando quando se trata de análises clínicas. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Até já.